Seja bem-vindo, Águia, a mais um podcast Café com PNL em vídeo. Esse é o episódio 40 e o nosso objetivo aqui é trazer muito conteúdo para vocês sobre hábitos saudáveis, saúde mental, PNL, tudo para você conquistar a vida que você merece viver. E hoje nós estamos aqui com o Natan. Olá pessoal, mais um episódio aqui, hoje num cenário novo, mas vai ser um cenário que vai ter o próximo podcast aqui também, né, Carol? Sim. E dessa vez tem o Lucas para ajudar a gente com a câmera, então dá tá uma perdoadinha. Tá tudo aqui. A gente vai levando. E hoje a gente tá com uma convidada super especial, que sem querer eu acabei dando spoiler no último episódio. E eu vou respirar aqui para falar o currículo dela, porque é muita coisa, mas vamos lá. Ela é psicóloga especializada em terapia cognitivo-comportamental pela USP. Ela é a Head Trainer do Master Practitioner aqui no Next, do Transformação Essencial, também do DL Jovem, e ela trabalha com diversos times de adolescentes, né, de diversas modalidades. Estamos aqui com Wanda Gregatti. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Wanda, a Carol acho que disse tudo a meu respeito, brilhantemente, viu Carol? E é um grande prazer participar de mais esse episódio aí para todos vocês. Isso aí, e hoje o nosso episódio está super especial, a gente vai falar sobre um tema que dá muito pano pra manga, que é filhos adolescentes, né? Então como aumentar minha conexão com meu filho, como garantir que ele vai fazer as melhores escolhas, que ele vai seguir por um bom caminho, como eu preparo meu filho para passar por essa fase. Então todo esse universo, né? E a gente tá justamente com uma pessoa que entende super desse universo para responder todas as dúvidas de vocês. Sendo assim, já curte aqui o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com aquela pessoa que tem filho, que você sabe que vai super se beneficiar também em escutar esse episódio. E lembra de comentar aqui qual é o tema que você quer para a próxima semana que a gente traz aqui, tá bom? Então, vamos lá começar. Wanda, uma das primeiras perguntas, aproveitando o spoiler que eu dei, no último episódio, eu acabei falando que você trabalha com vários times de adolescentes, inclusive que seu filho joga basquete, então eu queria entender um pouco como é que funciona esse seu convívio com eles, o que você faz, e um pouco de qual que é a realidade do adolescente hoje em dia, né? Então, focando no esporte, eu atendo aqui em São José dos Campos diversas modalidades, sexo masculino, feminino, categorias de base. Então eu estou falando aí de 13, 14 anos a 20, 21 anos, né? E tem a parte clínica também, porque eu também atendo clinicamente adolescentes, né? Atendo adultos também, mas adolescente é uma área que eu gosto muito de atender. E pensando nas problemáticas que existem, são inúmeras hoje em dia, eu falo que a geração ela vem vindo com cada vez mais problemáticas, né? Mas eu acho que a parte de relações tem sido muito... Já é trabalhosa com os adultos, na maioria das vezes, essa questão de comunicação, do trato entre eles, né? Da vivência deles entre si. A questão de superar limites, superar desafios, encarar desafios. Existe uma tendência muito grande diante de alguns obstáculos, e o esporte traz muitos obstáculos. O primeiro ensejo assim, é recuar, é desistir, é ir para o mais fácil, né? E na clínica, existem as questões familiares, que são imensas, né? Porque no esporte, eu foco muito na questão do desempenho. Então, uso muitas ferramentas da programação neurolinguística para ajudá-los a ter um desempenho melhor, para ajudá-los a se comunicar melhor, para ajudá-los dentro das problemáticas que são trazidas. Na clínica, a questão maior tem muito a ver com a parte mais existencial, né? Então, eu não entendo por que eu estou passando por isso, eu não entendo qual é o sentido da minha vida, por que eu estou sofrendo, por que minha mãe age assim, por que meu pai faz assim, por que prefere meu irmão em detrimento a mim. Então são questões mais centralizadas em casa, eu diria, pelo menos o que chega para mim. E no esporte é algo mais amplo, tem bastante coisa a ver com as relações, com os desafios, com os medos, né? Medo de errar, medo de decepcionar alguém, medo de não corresponder às próprias expectativas. Então gira bastante em torno disso, falando de uma forma assim, bem generalizada, né?
Você acha que os jovens estão mais questionadores hoje em dia sobre a função deles na Terra em relação, sei lá, à geração passada? Eu atendo muitos adolescentes com, sei lá, 13, 14 anos, faixa etária, alguns de 16, que questionam muito isso. Eu achei muito interessante uma paciente que eu atendi recentemente, que ela dizia assim, eu estou sofrendo com muita ansiedade, e ansiedade e depressão é o que mais aparece, né? Porque eu estou preocupada com o planeta, com o que as pessoas estão fazendo no mundo, a destruição do mundo. Você entende que é uma coisa muito ampla, que eu acho que alguns anos atrás não seria um tipo de preocupação que geraria um nível de ansiedade num adolescente de 13. Né? O que estão fazendo com o nosso mundo? O que eu vou receber lá na frente? O que vai ficar para mim? Então, eu acho que respondendo a sua pergunta, eu acho que existe muito questionamento. Talvez, porque hoje eles têm acesso, né, a muita informação pela tecnologia em si. Então, acho que eles têm acesso a questões que talvez não são vivenciadas dentro de casa, ou muitas vezes que a própria escola não traz, né? Mas eles estão ali, né? Estão pesquisando, estão buscando, estão conhecendo o mundo, acesso total ao mundo ali, né? Eu acho que aí as preocupações vão surgindo mais. Ansiedade e depressão, eu não diria que é uma exclusividade da adolescência em si, porque os adultos também estão sofrendo muito com isso, né? Eu acho que tem uma sequela, se é que eu posso dizer assim, da pandemia em torno disso tudo, né? A gente viveu coisas na pandemia que eu acho que por muito tempo, emocionalmente, a gente ainda vai colher frutos disso. Mas eu acho que a ansiedade e a depressão são coisas que estão muito altas e são coisas que estão muito ligadas, né? Porque o nosso cérebro ele aprende a ser muito ansioso, né? E essa ansiedade que vem a longo prazo, né? Um estresse crônico, vai gerar uma depressão. Então, acho que são coisas que se alimentam, assim, tem inúmeros casos dentro da adolescência. O que você acha que a pandemia causou, assim, em linhas gerais, para o adolescente que ficou em casa estudando? Esse distanciamento, eu acho que a gente está vendo muitas questões, assim, de dificuldade de se relacionar com o outro, porque aprenderam a se relacionar de uma forma, por conta do isolamento, né? E quando tá no olho, no corpo a corpo ali, eu falo isso porque dificilmente um adolescente consegue olhar para o outro e falar o que sente, o que pensa, mas eles conseguem digitar, mas eles não conseguem falar. Então, quando a gente pensa em comunicação, o não verbal, o tom de voz, tudo isso vai influenciar na forma como você se comunica. E 7% da comunicação é muito pouco ali no escrito, né? Então, acho que isso acaba acarretando muitos problemas também. Essa insegurança do tipo, nossa, a sensação de que eu tinha tudo e de uma hora para outra eu posso não ter mais nada, eu posso perder a minha escola, eu posso perder o esporte, eu me distancio dos meus amigos, minha vida social foi interrompida. Então, todas as vezes que eu percebo um certo, como aconteceu agora, Covid está voltando, não sei o que do macaco, varíola, eles já começam, será que a gente vai ficar trancado de novo? Será que vai voltar tudo aquilo de novo? Gera mais ansiedade, né? Adolescente não então aí você imagina, se a gente pensando no cérebro adolescente, que não está amadurecido totalmente, né? Que ele grande parte, né, das decisões são pautadas em impulsos. Sistema límbico hiperativado, determinando ali comportamentos, né? O córtex, que é a parte ali que controla impulso, de planejamento, de tomada de decisão, vai amadurecer lá para os 20, em média, 24 anos. Então, assim, a emoção na adolescência é muito, muito intensa comparada ao que um adulto pode viver. Então, essa pandemia, ela teve um impacto grandioso, eu acho, nas crianças, principalmente, e nos adolescentes por conta disso. Essa coisa de imaginar um futuro melhor, isso requer muito treino. Eles vão no que eles estão vivendo ali no aqui e agora, no presente, e o medo toma conta, né? Então, eu acho assim, vejo isso no esporte também, essa questão assim, da emoção tomar muito à frente, né? De serem guiados emocionalmente na tomada de decisões. E acredito que a terapia, os próprios treinamentos, né, como você falou da L Jovem, que é específico para adolescente, acho que vem para mostrar assim, olha, você tem uma máquina maravilhosa aí dentro, calma, tem manual. Ela não está completa ainda, ela vai sendo completada ao longo aí do seu crescimento, mas a gente tem condições de te ajudar a passar por isso, a olhar para isso, a entender como isso funciona
e estimular esse racionalizar para as emoções. Então, acho que é uma grande contribuição. Quando você busca um profissional, quando você busca um treino, um curso, se desenvolver, focar. Tem adolescentes, se você perguntar assim, mas como você se sente em relação a isso? Como eu me sinto? Eu não sei. Não sei, eu sinto alguma coisa? Eu deveria sentir alguma coisa? Então, assim, é um nível de não percepção de si mesmo muito grande. É raro um adolescente como essa do que está preocupado com o planeta, que já tem uma noção maior de si mesmo, que foca mais no que está sentindo, que consegue discriminar o que está sentindo ali, pensando em emoção, né? A maioria não se percebe, não percebe diálogos internos, que são essas conversas que a gente tem com a gente mesmo, se passa por uma situação difícil, mas o que você pensou na hora? Não sei o que eu pensei. Tá, vamos olhar, ver o que você pensou? Como você o que sente, a raiva, o medo, a tristeza, é uma coisa que é percebido o tempo todo. Mas se a gente for voltar no significado, né, no que está acontecendo ali, raramente tem essa percepção. Acho que por isso que esse acompanhamento vem crescendo tanto, né? Os pais estão pedindo bastante ajuda também. Porque a maioria dos pais também tem medo, porque não sabem lidar. Tinha uma criança, agora tem um adolescente. Não reconhece mais aquela pessoa que está em casa. Não sabe como lidar, né? A gente brinca muito nos cursos assim... você podia beijar na porta da escola. Não, agora não pode mais. O pai também não sabe mais o que pode, o que não pode, o que agrada, o que desagrada. Então está todo mundo tendo que se reconhecer, né? O adolescente se olha no espelho e fala, mas esse não sou eu, gente. Eu não era assim. Eu não me vejo nesta pessoa. E aí vem um monte de questão envolvida, né? Porque a adolescência, a gente fala, é um transformar, e muitos entendem isso como um deformar, né? Porque meu corpo muda, minha mão cresce, meu pé aumenta, o corpo, a mente, tudo está em mudança. Você dorme de um jeito, acorda de outro, você não se entende, né? Você não se reconhece. Aí tem o meio, eu acho que o ambiente influencia muito nisso também, o ambiente familiar, o ambiente esportivo, o ambiente escolar. Então, é uma fase muito conturbada, mas que pode ser direcionada para ter menos conturbação, com apoio, os pais buscando se desenvolverem, buscando conhecer sobre o tema, buscando entender como funciona, porque no DL Jovem eu percebo muito isso. As famílias chegam com o adolescente lá e diz assim, toma, resolve aí o problema para mim. A gente tem 12 horas de treinamento. Resolve aí, me entrega outro, por favor. E aí, né, dentro do treinamento a gente tem um momento dentro, que eu faço todo esse momento com eles, e um momento fora, que o Alexandre está ali acompanhando os pais, dando orientações também. E é interessante isso, né? Porque quando você, mas você pai, você mãe, o que você está fazendo? Para você também melhorar, para você também controlar suas emoções diante do seu filho, né? Então eu acho que são coisas que conversam, né? O adolescente ele é um resultado, então precisa de estar toda a família imbuída em buscar se desenvolver, evoluir, se tornar melhor, se reconhecer, buscar recursos para lidar com as suas emoções. Eu acho que eu daria essa recomendação para os pais, para quem tem adolescente próximo em casa. Vá você também buscar conhecimento pessoal, buscar evoluir, buscar entender suas emoções, porque isso vai facilitar muito, né, o processo aí com o adolescente que você tem em casa. É isso aí. Puxando isso que você falou, que eu achei bem legal, do pai simplesmente falar, não, cuida, resolve. Você acha que o pai, alguns pais têm a tendência de querer que o filho seja aquilo que ele planejou na cabeça dele, no sentido de, Wanda, por favor, me ajuda, eu quero que meu filho seja assim, 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 dá um jeito dele de ficar desse jeito. Ou ser algo que ele idealizou, que ele gostaria, ou algo assim, eu estou me vendo nele nessa fase, eu não quero ver, eu quero que ele seja uma outra... Porque os filhos às vezes repetem padrões, né? Então, nossa, eu fazia isso também, nossa, isso não era bom pra mim, não quero que faça. Né? Então existe essa idealização, e no esporte muito, né? Se a gente for pensar no futebol, tem muitos pais que gostariam de ter sido e não foram e transferem essa carga, essa responsabilidade, né? O filho tem que corresponder, né? Então, assim, existe essa idealização, e existe também, eu percebo assim, eu não sei lidar com isso, não sei o que fazer, né? Eu acho que
Eu já tive várias ideias até de fazer coisas mais específicas para dar esse suporte dentro do INEX, né, para os pais também, pensar em workshop, alguma coisa que possa orientar também por conta disso. Porque simplesmente é falta de conhecimento, não sabe lidar. E tem uma frase que eu acho muito interessante, que é assim, né, eu ouvi uma vez uma colega, que o pai, ele acaba vendo o filho como uma extensão dele. Então ele se envergonha por atitudes, porque é como se ele é uma extensão minha. Então ele precisa fazer o que eu acho que ele tem que fazer, como eu quero que ele seja. E às vezes os filhos não vão corresponder a esse filho ideal, né? E quando a gente fala pai, a gente está falando pai, mãe, aquela pessoa que cuida, né? Então eu acredito que seja natural até isso acontecer. Só que como pai ali na relação, mãe, é importante perceber que está sendo feito isso. Nossa, olha o que eu estou fazendo. Eu estou querendo que, sei lá, minha filha seja uma excelente bailarina, porque eu gostaria de ter sido e não fui. Tá, e a filha quer fazer judô, ela não quer ser bailarina. E muitas vezes os problemas começam aí, né? Porque eu acho que o adolescente reclama muito, quando eu estou dentro do DL Jovem, principalmente eu ouço muito isso. Os pais às vezes chegam pra gente ali e falam assim, olha, minha filha é muito tímida, minha filha não sai do celular, meus filhos não saem do celular, é celular, é o que eu ouço de mais reclamação. Aí lá dentro do treinamento a gente começa a perceber que os filhos falam assim, mas meu pai não me dá atenção, ele não sai do celular. Vocês entendem a problemática que é gerada? Minha mãe não liga pra mim, toda vez que eu pedir alguma coisa, que eu quero conversar com ela, fala, espera um pouquinho, eu estou trabalhando, espera um pouquinho, eu estou no celular agora, espera um pouquinho, depois a gente conversa. E às vezes perdeu o time daquele adolescente, que de repente foi o momento que criou coragem para te trazer alguma dificuldade que está tendo, alguma coisa que não está sabendo lidar, e aí a gente vai para um sistema de crenças, né, porque aí começa, poxa, minha mãe não liga para mim, eu não sou importante, e vai achar alguém lá fora que vai se importar, que vai dar atenção, seja no presencial ou seja no virtual. Então, você entende que tem muitos riscos ali, né? Então, eu acho que é um alerta importante para você que nos ouve, nos assiste aí, de se perceber, né? Você que está à frente disso tudo. Poxa, eu estou cobrando o celular, mas me dá um conforto quando está lá quietinho no quarto, trancado no celular, porque eu posso fazer minhas coisas. Então, são frases que eu ouço. Só que esse conforto todo quietinho no celular, trancado no quarto, sistematicamente a longo prazo, desconecta. Nossa, total, nunca tinha pensado sobre isso. Desconecta totalmente. Do tipo de crença que a pessoa pode colocar na cabeça dela, né? Ela sendo mãe, pai, enfim. Porque todas as vezes que eu preciso, eu não tenho atenção, eu não tenho alguém pra me ajudar. Vai buscar essa ajuda em algum lugar, normalmente, Sim. né? É um pouco que a Yasmin falou no episódio anterior, né? Ela falou alguma coisa assim, a palavra motiva, o exemplo arrasta, né? Que exemplo você tá dando em casa e o que você quer cobrar do seu filho a partir disso. E a gente vive muito isso, né, dentro dos treinamentos, dos cursos que a gente faz, assim, o exemplo, ele é determinante. O que eu faço, eu acredito bastante, mais do que o que eu falo. Sim, exatamente. Então, assim, as ações, elas são observadas, mesmo quando a gente acha que elas não estão sendo observadas, pensando principalmente nessa questão de filhos, né? Ou um adolescente quando ele está às vezes a gente fala pai e mãe, mas tem os padrinhos que participam nisso ativamente, os avós, tios que têm um poder pessoal, que tem uma presença na vida da criança ali, né? Então eu pensei nessa palavra agora porque eu acho que a presença é muito importante. Não é a presença física, mas é você de alguma maneira criar essa conexão com o adolescente, de saber. Eu já vi pai que não sabe assim, as preferências que o filho tem, né? Não pega assim um dia e fala assim, vamos fazer, sei lá, uma brincadeira ou um tom desse tipo. Olha só, hoje não tem celular, né? Hoje a gente vai interagir, hoje a gente vai jogar um jogo, hoje nós vamos fazer algo juntos com a família. Então eu sinto que falta muito isso. Eu acho que parece que é muito custoso, né, juntar-se. Claro que o adolescente vai preferir estar com os amigos, acho que faz parte do amadurecimento, do processo. Todos nós já fomos adolescentes aqui, a gente sabe como é legal. Mas ter um momento ali para a tua família é importante, para os seus pais te conhecerem, saber quem você está se tornando. E aí entra um ponto que eu acho também muito importante, que é a questão de você estar monitorando os valores, né?
como que está sendo construído isso? Porque é um embasamento ali, né? É uma fase onde a identidade está sendo formada, a personalidade está sendo construída ali, né? Está sendo reforçada várias coisas. Então, se eu simplesmente deixo que o mundo virtual faça isso por mim, eu acho que é um risco muito grande. Eu sempre falo isso quando eu estou no DL, quando eu vou explicar do DL Jovem, né? Quando eu vou passar que a gente tem o DL Jovem, aí eu sempre falo, além do motivacional, além do comportamental, o DL Jovem também serve para estruturar uma lista de valores, estruturar valores no adolescente para que quando ele sair do ambiente familiar e for fazer amizades, formar grupos com outras pessoas de fora da casa dele, ele fique com pessoas que tenham os mesmos valores, né? Eu sempre falo isso. A ideia é ele se aproximar de pessoas que têm valores próximos, né? Uhum. Você imagina que, sei lá, você tem alguns princípios e está se relacionando com pessoas que não condizem com aquilo, né? Dificilmente você vai conseguir, vou falar num termo bem adolescente, assim, andar com essa pessoa, ter convivência com essa pessoa, né? É legal se cercar de pessoas que tenham valores semelhantes para estruturar isso melhor. Ou nessa época, nessa hora que ele não tem os valores estruturados e não tem esse suporte, essa presença dos pais, da família, lá fora ele estrutura baseado nos valores de outras pessoas que a gente não sabe se é bom ou se vai ser ruim esses valores. Que às vezes não encaixa com os valores que a família quer que seja, eu falo instalado, mas seria uma coisa meio, não seria muito legal, mas os valores que a família quer que seja assim, correspondido, né? Então assim, na adolescência os valores eles vão se alterar, né? Então assim, os valores nossos não são os mesmos da infância, da adolescência, conforme a gente vai passando, crescendo e vivenciando situações, os valores vão mudando. Então, por exemplo, sei lá, na adolescência um valor fundamental são os amigos, são as amizades. Eu com 50 anos talvez não seja o fundamental, então a gente vai estruturando, vai reorganizando a hierarquia. Mas a base do que é relevante, que é importante, vem desde a infância, vem desde o momento em que a família vai ensinando isso. Então, sei lá, honestidade, amizade, ética, coisas desse tipo, são coisas que vão sendo passadas por pessoas relevantes ali no processo. Só que o que acontece na adolescência? Os amigos têm muita relevância. Os amigos têm um poder de influenciar muito grande. Então, às vezes, eles começam a testar os valores da família, eles vão testando coisas, e dependendo de quem está do teu lado ali, vai para um caminho que é um caminho que você não quer seguir. Uhum. Né? Então, eu acho que, dentro do que a gente oferece, fazer eles pensarem sobre isso dentro do treinamento, porque eu falo, é uma semente, são 12 horas, né, que a gente está ali com eles. Então, essa semente de, peraí, deixa eu questionar se esta pessoa tem a ver, porque eles não questionam. Porque no fim a decisão vai ser deles mesmo, mas aí gerar esse pensamento. Eu acho que a família dá oportunidade, né, para eles perceberem como essa questão funciona, como a parte mental funciona, como as emoções funcionam, e entender que eles não estão à deriva, né, reféns das emoções porque são adolescentes, que existem ferramentas, existem estruturas que podem ajudar a ter um controle maior, passar pela adolescência de uma maneira mais menos conturbada, digamos assim, mais tranquila, entendeu? Até melhorando a comunicação com a família, né? Eu vejo, às vezes, acaba o treinamento, eles vêm abraçar, aquela coisa que vocês conhecem do DL adulto, né? Que se repete no DL jovem também, e fala assim, ai, nossa, eu vou sair daqui hoje, não vou conseguir conversar com a minha mãe sobre tal coisa. Nossa, isso pra mim é um grande ganho, né? Porque muitos não têm essa liberdade de chegar numa mãe e falar que está tendo uma dificuldade, chegar num pai e falar, olha, quando você fala isso, eu fico muito magoada, isso, sabe? Então, estreitar essa proximidade, né? E aí cabe aos pais ouvir, né? Precisa ouvir e valorizar o que é dito. Porque na maioria das vezes, o adolescente vem com uma problemática, sei lá, escolar, uma dificuldade qualquer, e isso é coisa de adolescente, isso não é nada, quando casar passa, sabe? E trata aquilo com um certo desdém, até tipo, normal, se vira, coisas assim. E aí ali você rompeu ou você deixou de aproveitar um grande momento de se vincular com
seu adolescente, vai falar sua criança, mas eles não gostam mais de ser chamados assim, porque não são, né? Com seu adolescente em casa. Eu percebo muitas vezes, assim, que o adolescente e a criança até são desrespeitados nesse sentido, né? Sim, invalidados muitas vezes. Pensar, essa pessoa não é capaz de pensar que nenhum adulto é capaz de pensar, logo eu não vou dar ouvidos a ela. E é muito legal que a gente tem muito o que aprender, né? Acho que as crianças têm muito o que ensinar. Acho que quando você se coloca nessa posição, às vezes, tirando essa questão de todo trazendo um problema, mas às vezes a criança tem pensamentos, tem ideias, fala coisas. Eu fiquei encantada com esse exemplo que eu dei dessa questão do planeta. Falei, poxa, que legal que tem alguém pensando sobre isso numa idade tão jovem, que tem alguém que está preocupado com isso, porque aparentemente é uma coisa assim, que com 13, 14 anos, ela não vai viver o caos, eu imagino é uma coisa muito a longo prazo. Mas ela está preocupada com quem possa viver isso, né? Então eu acho realmente, eu acho muito, muito bacana. E precisa ouvir, precisa, acho que, validar o que é dito. Não, sabe? Se está sendo dito, tem um porquê está sendo dito. Pelo menos ouça. Se não sabe o que responder, não sabe o que falar na hora, vou pensar sobre isso, depois eu volto a falar com você, mas dê uma resposta, né? Não deixa isso não é nada. Isso aí é coisa de adolescente. É coisa de adolescente, mas adolescente sofre com coisas de adolescente. Gera dor, gera sofrimento, gera angústia. Quantos adolescentes sofrem com depressão dentro de casa e muitas famílias nem percebem? E aí fala assim, eu não vou falar porque minha mãe fala que é frescura. Eu não vou falar porque ela fala que é assim mesmo. E às vezes não é assim mesmo, né? Então precisa estar atento. Só que para isso, é o que eu falo, o pai também precisa estar disposto a olhar de uma maneira diferente para esse adolescente, né? E não como, é assim mesmo. Problema da idade. Todo adolescente é chato, é aborrecente. Todo adolescente é reclamão, nada tá bom. Pode até ser que tenha esse padrão, tá? Mas é um pedido de ajuda de alguma forma. Então, olhar para algumas coisas assim, poxa, tá pedindo ajuda. O que tá por trás da fala? O que tá por trás do que está sendo dito para mim? Uhum. Nesse ponto específico de pedido de ajuda, você vê que tem aumentado assim, o número de adolescentes com esse tipo de uma doença, né, que é depressão. Sim. E sabe o que eu percebo mais, às vezes, Carol? É uma solidão muito grande. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um garoto que eu atendo, aliás, ele nem é daqui, é de outro país. O sistema online permite isso pra gente, que eu acho ótimo, a gente atende gente do mundo inteiro. E aí, na primeira sessão, ele falou assim, olha, eu procurei você, eu não sinto que eu tenho algum problema grave, eu sou feliz, minha família, né, tem tudo que eu preciso aqui, vivo bem aqui, mas eu queria alguém para conversar. Eu falei, que legal, né? Conversar. Mas como assim? Os meus amigos falam de coisas que não me interessam, eu tinha 17 anos na época, fazem coisas que eu não curto. Em casa, meus pais, cada um se tranca no quarto, eu sou filho único, não tenho com quem. Eu queria conversar. Falei, poxa, vamos lá, vamos começar. Então, às vezes, nem... E aí, assim, olha o nível, né, assim, do sentimento, né, dessas... Porque a solitude é ok, tem pessoas que curtem ficar sozinhas, que fazem isso por opção, que precisam às vezes desse tempo. Mas ele queria alguém simplesmente para conversar. Então assim, fica a interrogação, o que está acontecendo? Né? Ele ainda procurou um profissional, procurou alguém com estrutura para isso, mas a família tá aqui, você quer? Eu pago, não tem problema nenhum. Vocês entendem o movimento? Uhum. Eu gero oportunidades, está aqui, tá lá, tá pago. Suas sessões estão pagas, vai lá e se resolve. Vai lá e, né? Isso é bem comum. Bem comum. Bom, para quem está assistindo a gente, que dica você poderia dar para essa pessoa que quer se conectar melhor com o filho, né? Então, por exemplo, aquele caso que você citou, da pessoa que fica trancada no quarto na internet. Como é que eu faço para me conectar melhor com meu filho, para iniciar um diálogo com meu filho? Eu acho que se aproximar, inevitavelmente, precisa acontecer algo, fazer, sei lá, de repente, pegar alguma coisa que o filho gosta, sei lá, cozinhar. Trazer esse filho no momento que você vai cozinhar para a família junto de você,
vem me ajudar, pica uma cebola aí, pica um tomate aqui, eu vou fazer. E ali você vai criando uma atmosfera sem cobrança, preferencialmente, sem julgamento. Ali, como é que tá? Como é que você tá? Como é que você tá se divertindo? Quem são seus amigos hoje? E procurar ir conversando num ambiente que não seja assim, senta aqui, vamos fazer uma reunião. Porque aí você já fechou a porta. Convidar para fazer algo juntos, procurar estar um pouco livre dessa questão do celular. Hoje nós vamos fazer a tarde da família, o que a gente pode fazer junto? Vamos passear com o cachorro, o que você gostaria? Deixa a criança ou adolescente, né? O que você gostaria de fazer? Aí eu já ouvi isso uma vez. Eu perguntei, o que você gostaria de fazer? O que dá para fazer em casa com os meus pais? Nada. Porque às vezes não tá afim mesmo, né? E aí você precisa ir criando com muita paciência, viu, galera? Com muita paciência, criando este caminho de abertura. Porque por que o adolescente não fala? Porque ele tem medo da crítica, do julgamento, ou de alguma punição, de alguma coisa que vai acontecer, né? Então, assim, se está tendo alguma dificuldade, dificilmente eles se sentem à vontade para falar com o pai e mãe, porque tem medo do que pode acontecer. Aí acaba procurando um amigo que sabe tanto da vida quanto ele. Na maioria das vezes acaba não sendo tão produtivo assim essa questão da ajuda. Alivia, mas não ajuda. Quando você começa a criar uma proximidade sem a intenção de investigação, né, de querer conhecer o filho, eu acho que já é um grande começo. E quando ele estiver falando algo, ouvir. Porque às vezes o adolescente começa a falar alguma coisa e já vem alguma coisa por cima. Já vem um rebate. E já vem, mas isso é assim mesmo, mas isso não é nada. Esse tipo de frase invalida tudo que ele está tentando construir ali nessa abertura, né? E eu acho que é bem legal também, além de assim, fazer coisas juntos e tudo mais, coisas simples, né? Assistir um filme legal que possa ter um aprendizado ali naquele filme, que vocês possam conversar sobre isso depois. Deixa eu ver o que mais. Entender um pouquinho sobre o que ele ouve, que tipo de música, né? Eu brinco lá em casa, assim, quando meu filho mais novo está em casa, eu fico super atualizado de tudo que está acontecendo de música no mundo, porque eu falo, e aí, o que está em alta? O que está legal? Ele tem prazer de me mostrar. Por mais que seja uma música, eu pense, meu Deus, como vocês estão ouvindo isso? Eu digo assim, o que você acha de legal? O que isso gera em você? O que você gosta tanto, né? Porque músicas, filmes, livros, quando você começa a conversar, ele vai dando pistas do que ele acha importante naquilo e no que ele valoriza. E aí você começa a entender, poxa, o que tem de valor aqui? O que está sendo construído aqui? Né? Sei lá, você assiste um filme... meu filho foi assistir, sei lá, Doutor Estranho. Tá? Então, o que tem de legal? O que você viu? Assim? O que você se identificou? O que esse personagem remete para você? O que tem de legal? E eu estou numa posição de que eu não vi o filme. Então eu começo a entender no mundo dele como que aquilo caiu, o que ele acha importante. Ao invés de eu falar, puxa, esse filme, nossa, horroroso, eu jamais assistiria, nada a ver assistir esse filme. Então ali, qual é a chance dele vir falar de novo de um filme? Porque você já barrou ali que, entende? Então assim, eu acho que é interessante você ouvir o que eles estão recebendo de estímulos, né? O que eles estão captando do mundo. Internet. O que você tem assistido na internet? O que você acha de legal lá? Né? O que você tem aprendido ali de bacana? TikTok, dependendo da idade, vai ver só dancinha. Dependendo da idade, já está consumindo conteúdos que são legais, né? Então, assim, tem muita coisa bacana. Uma coisa legal que eu lembrei agora, falando de TikTok, que eu tenho percebido que é um movimento muito bacana nos adolescentes, que a gente está falando um pouquinho das problemáticas, né? Mas tem as coisas que são bacanas. Eu estou percebendo muito adolescente buscando conhecimento na área financeira. Buscando conhecimento no como que eu faço para investir. E quando eu falo desses adolescentes, eu estou falando de atletas e não atletas também. Né? Como é que eu faço para pegar, sei lá, R$100 e converter isso em algo maior? Então eu acho que é um movimento muito legal, eu acho que é um conteúdo muito legal que pode ser apresentado para o adolescente, porque é uma idade que todo mundo quer saber um pouquinho como é que faz, né, para ser bem sucedido em algumas coisas, então a área financeira vai ajudar muito nisso. Tem pais que curtem essa questão financeira, então eu acho que são temas que podem aproximar. Vamos falar sobre isso. Até porque o adolescente, dependendo da idade, quer essa independência, né? Já tá pensando como é que ele vai fazer, sei lá, para comprar o carro dele. Exatamente. E aí eu acho que a família pode procurar se aproximar nesse sentido também.
né? Vamos conversar sobre isso, né? Vamos entender melhor, vamos apresentar conteúdos que sejam interessantes para o adolescente, que você possa participar também. Você cria um vínculo ali, né? Às vezes, coisa simples, né? Você está assistindo uma série, teu adolescente está vendo uma série. Hoje está super em alta Stranger Things. Eu ainda não assisti, tem pacientes que assistem, desculpem, vou assistir para acompanhar o raciocínio de muitas coisas aí com vocês. Mas assim, o que tem nessa série de maneiro, o que tem de legal, sabe? Você começar a criar mecanismos para que você possa conversar. Porque senão você não tem assunto para se aproximar do adolescente. Então, qual que é o grande exercício para os pais que estão nos assistindo? Precisa mergulhar no mundo deles. É mais fácil você entrar no mundo deles do que ficar impondo o nosso mundo toda hora para eles. Então, se eu entro no mundo deles, acho alguma coisinha naquele mundo lá, que eu possa fazer uma ligação, que eu possa manter um diálogo, que eu possa me aproximar, se agarra a essa, que seja um fiozinho, se agarra nisso e fique junto, né? Então, séries, filmes, músicas, adolescentes que gostam de ler, às vezes meu filho está lendo um livro que ele não é tão adolescente mais, né? Psicologia financeira. Ele está encantado com a psicologia por trás das finanças. E isso aproxima muito a gente, porque ele vem conversar comigo sobre o livro. Confesso que eu preciso aprender muito sobre a área financeira, mas é uma conexão que é criada ali. Ele tem muito o que me ensinar, deixa eu aprender, né? O outro me apresenta a música, Então assim, a gente vai criando pontos que você consiga estabelecer um diálogo, que você consiga entender o universo deles, o que está sendo construído ali, e ir reforçando esse caminho, e reforçando esse comportamento. Claro que tem que tomar cuidado, porque existe a privacidade deles também, né? Então assim, nem tudo eles vão querer contar, né? Sei lá, relacionamentos. Mas é deixar o caminho liberado, é deixar a porta aberta. Eu tô aqui, se precisar, você tem um suporte, tem alguém para te ouvir. Um ambiente de segurança. Se o adolescente não sente segurança dentro da própria casa, e na maioria das vezes também não sente isso na escola, porque eu brinco, a escola às vezes é uma selva, né? É uma grande metáfora do mundo ali dentro. Ele vai encontrar segurança onde? Em algum lugar. Então que seja em casa, que a gente consiga acompanhar um ambiente escolar para que seja na escola também, ambientes saudáveis, né? É isso. Uma curiosidade, assim, puxando o fenômeno do TikTok, assim, ao mesmo tempo que você tem, por exemplo, finanças, enfim, outros assuntos que possam interessar, a gente tem os influenciadores, né? Vários, né? Muitas vezes não é por culpa do influenciador, não estou dizendo isso, mas, por exemplo, principalmente mulheres, né? As meninas olham aquelas modelos, aquele ideal, e que tipo de consequência, agora negativa, né? Positivas, sim. Isso pode gerar e como fazer para ampliar o universo dela, né? Para entender que aquela influenciadora não representa o que você deveria ser ou alguma coisa assim. Eu acho que tem um impacto muito grande na autoestima, porque a gente, pelo menos a grande maioria do que a gente vê ali, pensando em conteúdos estéticos, né? Não retrata a realidade. A gente sabe que redes sociais tem N mecanismos ali para mostrar o que quer que seja visto e não o que é de fato real, né? Se a gente for pensar em estética, isso atinge muito as meninas, eu percebo muito isso. Começa a se criar um parâmetro, uma referência inatingível. Às vezes um parâmetro inatingível de vida, porque ali é postado... Eu já vi adolescente em festa, parar na frente de uma festa super badalada para fazer uma foto e ir embora. Nem curtiu a festa, não entrou na festa, não participou da festa, mas porque isso dá visualização, ou porque isso dá curtida, seja lá o que for. Então assim, é um impacto muito negativo porque você não vive a experiência, você não está de fato imerso naquilo, você não está tendo experiência com aquilo. E quando você começa a ver coisas no Instagram, você começa a achar que aquilo, que você precisa atingir aquele nível, né? Tem adolescentes que falam assim, eu nunca vou conseguir... tem muitos adolescentes jovens, milionários, que aparecem dessa forma. Você começa a olhar aquilo no adolescente e começa a pensar, nossa, eu estou muito para trás. Nossa, eu não sou bom, tem muita gente na minha frente. Nossa, eu estou muito atrasado, eu sou muito ruim, eu sou muito insuficiente, eu sou incapaz, eu não vou dar conta.
porque ele está usando uma referência que não é a referência daqui, né? Vamos dizer assim, do mundo dos mortais. Claro que tem muita gente bem sucedida, claro que tem mulheres muito bonitas, mas a gente precisa ver assim, a gente sabe que tem ângulos que favorecem, quando você vai ver a pessoa, ela não é daquele jeito. E essas meninas que estão num processo, principalmente de construção ali de imagem, de aceitação, de uma forma, falando de uma forma muito clara, elas começam a se sentir um lixo. Porque ela não é tão bonita quanto, ela não tem tantos likes quanto, e começa a se medir por muita... A referência para medir a autoestima tá no quantas curtidas eu tenho, quantos comentários eu tenho no meu Instagram, se eu sou popular ou não. E aí a gente entra em outras esferas, né? Porque começa a se buscar um ideal que não chega nunca, que você não atinge aquele ideal nunca, aí a gente começa a ir para os transtornos. Né? Porque começa ali, essa questão das redes sociais são grandes instaladores de crenças, né? Então assim, a pessoa vende ali que você tem que comer de tal forma, que você tem que ser de tal maneira, que se você não for desta maneira, você não vai ser uma pessoa feliz. E a gente sabe que isso não é verdade, né? A felicidade é um estado, ela não é uma coisa que tem que ser todo dia, toda hora, o tempo todo. Raramente você vê alguém nas redes sociais postando o que fracassou, o que não deu certo, os tombos que caíram, né? Sempre o que está sendo exposto ali é um modelo infalível de sucesso, de beleza, roupas, né? Eu tive uma vez, uma menina que eu estava conversando, ela falou assim, mas ninguém vai gostar de mim, porque eu vi uma pessoa tal dizendo que para eu ser uma pessoa, para me mostrar bem sucedida, eu tenho que me vestir com a marca X, eu tenho que usar a maquiagem da marca Z. Tá, mas o que isso tem a ver com a pessoa? Né? Então esquece-se um pouco do que a pessoa é. E a adolescência é uma fase de muita vulnerabilidade, né? Porque o adolescente se questiona muito se ele é legal, se ele é normal, se o que ele sente, todo mundo está sentindo também, se o que ele está passando, será que outras pessoas estão passando também? E dentro do DL Jovem eu vejo muito isso. Tem um momento, dando um spoilerzinho curto, que a gente tem uma dinâmica que a gente faz, que eles comentam como que eles se divertem. Né? Fala assim, mas como é que você se diverte? O que você faz no seu tempo livre? Dependendo da região, mas falando aqui de São Paulo, a grande maioria no tempo livre faz o quê? Joga videogame, e normalmente são jogos de muita violência, né? Eu não vou lembrar os nomes aqui, porque GTA, o que mais? Vai, Natan, que é você que é da geração. Natan é quase. Eu ainda jogo, não GTA, mas eu ainda jogo videogame, eu gosto. Mas eu jogo mais futebol. Então. Raramente tem o FIFA, né? O FIFA. Então. A galera que curte um pouco de esporte cai um pouco nesse lugar. FIFA, NBA, essas coisas. Mas normalmente são jogos... GTA eu acho que ganha disparado. E as meninas... eu fico no GTA em redes sociais, TikTok. A rede social máxima. Né? Dessa idade, eles vão por esse caminho. E aí, quanto tempo você fica jogando, assim, normalmente? Chuta quanto tempo vocês acham que um adolescente de 15, 14, 15 anos fica diante de um jogo de videogame? Natan tem um pouco mais de experiência. Mas, do dia, umas 6 horas? 6 horas em dias de semana, assim, comum, né? Mas eu normalmente lá eu pergunto como você se diverte nos finais de semana. Eu não foco na semana, final de semana. Quanto tempo você acha? Cara, eu já tava chutando baixo no dia de semana, eu já tava chutando 2 horas. Pra mim 2 horas normalmente é o tempo que os pais permitem. O pai fala assim, não, você vai jogar só por 2 horas. Eles ficam 16 horas. Meu Deus. Depois entra no quarto, o pai manda dormir, aí finge que tá dormindo, mas tá jogando. Vocês entendem? E as meninas, primordialmente, ficam muito no TikTok. E elas curtem muito as dancinhas, tanto é que recentemente eu fiz um treinamento lá no Sul, pra Michelle, e no final elas falaram, eu fiz uma brincadeira e falei, se vocês, né, se der tudo certo, no final eu gravo um TikTok com vocês. Tive que gravar, tive que missão dada, missão cumprida, uma coisinha curta. Então, assim, elas valorizam muito isso. Elas ficam... não é assim, é todo o tempo que elas podem, porque cria uma compulsão, né? Então, se eu tô aqui, mas eu já tô ali. É o tempo todo. Mas até a gente, né? Tipo, você olha... A gente checa outras coisas. Você chega a mensagem no WhatsApp,
E-mail talvez nem tanto. TikTok talvez não, mas outras redes, né? Tem gente que quer no Instagram e aí muita gente pergunta lá pra gente no nosso Insta, como controlar essa compulsão. Ou seja, adulto tem também por rede social isso de tentar... Agora, você imagina um adolescente que não tem muito essa questão, como eu falei inicialmente, né? Da tomada de decisão, avaliação de consequências e tudo mais. Se não tiver alguém que freie um pouco isso, simplesmente fica sem freio. Então, hoje em dia está bem alta a questão do jejum de dopamina, né? E dentro do jejum de dopamina consiste em você fazer jejum de celular. Que é você ficar, sei lá, um dia inteiro sem mexer no celular. Imagina isso, o sofrimento. Você pegar um sábado, né? E ficar o dia inteiro sem celular. A gente tá acostumado a fazer isso. A gente tá acostumado a não é? Porque não dá pra você ficar, né, o tempo todo ali e não checando. sente falta, viu? Dependendo do tipo de coisa então, assim, que você vai fazer. Chega a ser uma coisa assim, libertadora. Pegar um final de semana, vai pra um lugar. Eu lembro que eu fui fazer uma viagem uma vez com os meus filhos. Eu falei assim: não tem Wi-Fi lá. Não é possível. Minha vida acabou. Como é que eu vou ficar sem Wi-Fi? Vai ficar. E vai ficar e sobrevive. Né? E aí, eu entrando um pouquinho nesse gancho do vai ficar e sobrevive, eu percebo que os pais têm, às vezes, muito medo de falar não para os seus filhos. Muito medo de falar assim, não vai ter, não vai funcionar, não vai usar. Às vezes, tá indo mal na escola, tá indo mal na prova. Fala, poxa, tira o celular, ajuda a focar no que tem que ser focado para estudar. Mas se eu tirar o celular, ele morre. Se eu tirar do celular... Gente, tem que tirar o celular. O próprio DL Jovem, às vezes, eu falo assim, dificilmente os adolescentes que vão para o treinamento, num sábado, que tem que acordar às 6 horas da manhã, dependendo, para fazer viagem e ir até Atibaia, você perguntar, você quer ir? Ele vai dizer não. É óbvio que vai dizer não. Quem que quer ir nessa idade para um treinamento, que ninguém conta o que é, mas vai ser bom para você, você tem que acordar cedo, vai passar o dia inteiro lá com pessoas que você nunca viu. E eu falo para os pais, você vai dizer, você vai. E vai participar, e vai ser bom pra você. Eu não quero. Tudo bem, eu respeito que você não queira. Mas neste momento, eu como seu pai, sua mãe, entendo que pra você vai ser fundamental. E aí eles chegam, às vezes mal-humorados, acabaram de acordar, não sei o quê, com sono. O pai tá ali todo emocionado porque o filho tá fazendo. E eles estão assim, né, aquele deboche típico e tal. Aí chega a noite, os pais vão lá buscar e dizem assim, o que vocês fizeram? Né? Porque eles não querem ir embora, eles amaram, ele adorou e não sei o quê. Então, assim, tem coisas que parece que é um remédio amargo ali no começo para eles, mas que você precisa fazer com que aconteça, porque no final ele vai gostar, no final vai ser bom, no final vai ser bacana. Às vezes, você vai convidar para fazer uma comida ali com você, ele vai de cara virada, fazendo beiço, não quero, coisa chata. Insiste um pouco. Fala, eu quero sua companhia, vem sim, vem me ajudar, mesmo que não queira. Você vai me ajudar, corta o tomate aí. Eu não gosto de cortar tomate. Pô, mas a comida não é pra você também? Vamos ajudar. E essa coisa do ajudar é bem interessante porque muitos adolescentes, assim, quando você não dá uma atribuição em casa pra ajudar, ou, sei lá, cuidar dos animais, ou fazer uma organização básica do próprio quarto, coisas assim, já me falaram isso, eu me sinto inútil, porque nem minha mãe me pede nada pra fazer, não confia em mim pra fazer nada. Eu vou lavar uma louça, reclama que tá ruim, eu não sei o quê. Então assim, gente, até isso, às vezes eles reclamam, mas eles, lá no fundo eles querem. Eles querem se sentir úteis em casa, eles querem se sentir que estão fazendo parte daquela engrenagem familiar. Que não são só, porque às vezes tem pai que olha pro filho e vê só o boleto que ele paga, né? Às vezes, uma vez eu vi foi até, se não me engano, foi um podcast, e era com uma psicóloga também, dizendo que o pai fala assim, eu te dou comida, né? Eu te dou casa, eu te dou escola. Mas você tem um filho, tá dentro da sua prerrogativa fazer isso mesmo. Né? Onde que está a questão? Você precisa dar escola, dentro do possível, um abrigo, a comida. O que ele pode fazer a mais aí para estar te ajudando nisso? Então, às vezes os pais querem as coisas, a louça tem que ser perfeitamente lavada, não vai estar perfeitamente lavada, mas incentiva a atitude de estar cooperando, de estar ajudando, de estar ali, eu estou passando um aspirador de pó e ele está lavando uma louça ou está guardando uma louça. Eu estou lá na sua pergunta anterior.
dessa questão assim, de começar a criar conexões, né? Vai fazer um jardim, leva junto para ajudar, vai dar o banho no cachorro, chama aqui para ajudar, vai passear com o cachorro, vamos junto. Aí vai ter que ter bastante essa questão criativa, conhecer um pouco o filho, entender as suas preferências e ir dando um jeito de se aproximar e monitorar, porque tem um momento que eu percebo assim que os pais, a gente vai entrar um pouquinho na superproteção, que eu sei que para os pais dói um pouco isso, que cercam demais. E aí isso vai gerando uma sensação no adolescente de que eu não sou capaz de fazer nada. E a autoestima vai minando, e a autoestima vai caindo. Quer dizer, eu não sou capaz de arrumar uma cama, porque nunca tá bom, a minha louça tá sempre péssima, sei lá, eu preciso sempre que ter um pai ou uma mãe por trás de mim fazendo alguma coisa, eu não faço nada por mim mesmo. E aí que eu acho que o esporte é muito, muito maneiro, muito legal, porque o esporte você tem que fazer por si só. Teu pai não entra na quadra pra ganhar pra você. Ele não vai fazer o gol, ele não vai fazer a cesta, ele não vai fazer você... Ali você vai lidar com dores, com frustrações, vai ter que dar a volta por cima, vai ter que superar, vai ter que lidar com um monte de coisa que muitas vezes, com a melhor das intenções possíveis, os pais querem privar. Porque é uma tendência, eu venho vendo uma geração de pais que entende que frustrar é ruim, que não pode traumatizar de jeito nenhum, que chorar, meu Deus, meu filho chorou, ai, tá sofrendo. Mas isso constrói, isso vai lapidando, isso faz parte, precisa. Para eu saber que eu estou feliz, eu tenho que ter um parâmetro do que não é estar feliz. Para eu saber se eu estou sofrendo, eu preciso ter um parâmetro do que é não sofrer. Quando eu cresço sem esse parâmetro, a tendência é se perder. Às vezes até não se sentir digno, às vezes. Nossa, mas tudo na minha vida é maravilhoso. Eu já vi adolescente se sentir culpado por ter uma vida maravilhosa, por ter pais incríveis, por ter amigos legais. Mas tem que ter alguma coisa errada comigo. Tem um pouco também do que a geração anterior fala, né? Do tipo, eu trabalhei desde quando eu tinha 10 anos de idade, você tá aqui na sua escola particular que eu paguei pra você. E você tem tudo. Você tem tudo, logo, né, sei lá, o adolescente pensa, nossa, se eu tenho tudo e não teve nada, então o que eu tenho que fazer, né? Como eu vou corresponder isso? E cria-se uma culpa muito grande, como se o adolescente tivesse errado, porque eu tenho tudo, você me dá tudo, então não me dê, deixa eu buscar. Ué, se eu tô todo errado, porque eu tenho tudo, porque vocês me dão tudo, tá, onde que tá a parte então aí que eu vou buscar? E aí que tá o grande problema. Muitos não aprendem a ir buscar. Né? Aí a gente vai ter adolescentes de 40 anos morando com os pais, adolescentes de 50 anos vivendo da pensão do INSS da mãe. Porque não aprendeu a buscar, porque a vida inteira teve, tá aqui. Eu acho que tem momentos que tem que ser o tá aqui mesmo. Mas em algum momento da vida você já consegue. Eu achei muito bacana onde eu moro, umas menininhas de 12, 13 anos vendendo pulseirinha na rotatória. Parei, comprei, super reforcei o comportamento. E falei, por que vocês estão vendendo pulseira? Ah, porque o nosso pai falou que a gente quer ir no cinema, então pra gente pensar numa forma de levantar o dinheiro para ir no cinema. Poxa, achei super legal. Já vi vendendo limonada, você vai despertando essa coisa do empreendedorismo. O pai tem condições de pagar o cinema? Acredito que sim. Mas ele falou, não, vamos lá. O que vocês podem pensar então para levantar? O que vocês podem gerar aí, né, de renda para vocês pagarem o próprio cinema? E eu fico imaginando a satisfação dessas meninas de comprar o ingresso, o seu bilhete com o dinheiro da sua pulseira que você vendeu. É outra história. É outra história. Então são pequenas atitudes que já vai criando essa coisa de ir buscar, de eu fazer o meu. Eu sei que eu tenho um suporte ali se eu precisar, mas eu também sou capaz de fazer o que eu quero fazer. Inclusive comprar o meu ingresso no cinema. Né? Tem o... como é que é? É Robert Kiyosaki? O nome do... do Robert. Que ele começa o livro assim, né? Falando que ele queria levantar o dinheiro com o amigo dele, e aí ele resolveu empreender, imprimir dinheiro, e aí virou... Mas você vê que as grandes histórias têm um pouco esse conteúdo, né? Assim, de ter uma necessidade e ter que buscar para suprir uma necessidade, né? E às vezes acontece isso, às vezes algumas famílias geram uma sensação assim até de não gerar a necessidade. Então cobra que vá buscar, mas eu não vejo necessidade de buscar. Então tudo tem os dois lados, né? É um grande mecanismo, é uma grande engrenagem. Eu acredito assim, o adolescente ele tem as questões
de cérebro que limita um pouco por conta do próprio desenvolvimento em si. Acredito que os pais precisam deixar um pouco, dar um pouco de corda também, com monitoramento, ainda que seja ali à distância, né? Você não pode, claro, eles não estão formados ainda, você não pode deixar, tem que fazer esse monitoramento e oferecer oportunidades de evolução, tanto para um lado quanto para o outro, para que a convivência seja mais facilitada, os problemas sejam minimizados, para que possa se passar pela adolescência de uma maneira mais tranquila. Se a gente for pensar, voltando um pouquinho para o DL Jovem, né? Eu faço uma palestra rápida lá falando das mudanças físicas, das mudanças emocionais e tudo mais. Tem criança que hoje, né, com tudo que tem de informação, escola e tudo mais, família, fala, nossa, mas vai acontecer isso comigo? Né? Pensando em meninas. Se não aconteceu ainda, eu espero que aconteça, porque faz parte do seu desenvolvimento. Ou seja, alguém da família nunca conversou a respeito disso. E se ela não aprender com a família, com alguém que vai direcionar, o que vai ser ensinado, em algum momento vai estar aprendendo coisas, talvez não da melhor forma, por internet, por outros meios que eu acho que são riscos maiores aí, pensando aí no futuro, né? E acho que também pelo lado que eu percebo muito hoje em alta, né? Conversar muito a respeito de atitudes, de comportamentos, né? A gente tem bullying acontecendo muito em alta, racismo, sabe? Comportamentos que não são adequados, que para muitos pais, mas na minha época a gente falava isso e tudo bem, na minha época não tinha problema, mas hoje tem. Né? Então, assim, já deveria ter no passado. Exatamente. Ok, mas hoje não é legal, né? E às vezes o pai até não percebe que na época dele teve bullying, para ele não foi nada, mas no futuro, nos comportamentos dele, isso afetou, ele não teve a consciência de ver sabe, isso. eu apanhei. Eu apanhei, tudo bem, na minha época era assim, não tive nada. E a pessoa tá cheia de problemas hoje, que é reflexo disso, nem tem consciência disso. Né? Então acho que tem temas assim que precisam ser conversados. A questão da sexualidade hoje ainda é um grande tabu dentro das famílias. A questão assim, de aceitar, pegando o gancho que você falou, né, dessa idealização, às vezes o filho toma decisões ou tem preferências ou faz coisas que para você, na minha época eu não faria, não é... Ok, mas é uma via de mão dupla o respeito, né? Então quando o pai deve exigir o respeito do filho, tem coisas ali que precisam ser respeitadas também. Então é muito assim, às vezes eu vejo muito, eles reclamam muito disso. Eu preciso ouvir, eu preciso fazer, eu preciso obedecer, ok. Mas quando eu trago um problema não é nada. Né? E onde que está a parte assim que eu também preciso ser respeitado em algumas coisas, né? Então fica a comunicação fica controversa. Né? Então acho que isso pega bastante também. E sobre ensinar o filho a ir buscar, né, naquela linha de eu te dou tudo, mas eu também quero ter a minha segurança de que você vai saber se virar sozinho e dar seus próximos passos. Vocês trabalham nesse sentido também dentro do DL Jovem? De uma maneira mais indireta, né? Assim, é que eu não posso dar muito spoiler de como a gente faz as coisas lá, mas tem uma dinâmica, uma vivência que a gente faz lá, que muitas aprendizagens são colocadas dentro do contexto. Aí vocês sabem que a dinâmica é essa. Então ali dentro a gente vai falando, né? E a gente está associando uma emoção junto, então a gente sabe que isso tem um efeito muito grande. De vários conceitos, crenças, atitudes, comportamentos, que a gente vai como se a gente estivesse fazendo assim uma instalação ali, né? Que o cérebro aprende por emoção muito nesse momento, tem então, bastante, a gente cria gravado. Exatamente, a gente cria essa emoção para que é como acontece, né? Às vezes eu encontro assim, infelizmente eu não posso reclamar, adolescentes de 12, 13 anos que fizeram o DL Jovem, eu encontro no practitioner. Por que eu falei que eu não posso reclamar, gente? Porque o tempo passa, né? Aí a pessoa fala, eu fiz DL Jovem com você, vocês dois fizeram DL Jovem comigo, né? Na época, a Carol, acho que na época tinha uma outra formação com a Fabiana, exatamente. Então assim,
eu ainda lembro daquilo, poxa, aquilo ficou gravado e tal, né? Porque dentro do treinamento a gente vai falar de drogas, né? Que são conteúdos que estão presentes na vida deles. Do álcool, que é uma droga na idade ilícita, mas depois é permitido, né? Dessas repercussões todas. A gente vai falar até de higiene, porque às vezes tem adolescentes que são pobres nesse tipo de informação. E eu não estou falando de nível social, eu estou falando de porque nunca foi dito. Às vezes, enfim, tem coisas que vocês nem imaginam que aparecem lá, né? Então, assim, a gente fala de higiene, a gente fala de escola, aí a gente vai falar bastante dessa questão, né, dessa superexposição. Imagina ficar 16 horas na frente de uma tela, né? Assim, só para comer a mãe tem que levar alguma coisa, senão não come, não toma banho. Fica imerso naquele mundo. E tem um mundo acontecendo fora daquilo. E quanto isso afeta as relações? Porque ainda, se você for pensar, tem jogos online, você ainda interage um com o outro ali, né? Mas existe uma vida real acontecendo. A gente tem que trazer um pouco para essa vida real também. Então a gente aborda bastante coisa lá, ali dentro, que a gente vai colhendo informações conforme o treinamento vai acontecendo e vai repassando isso de uma outra maneira, associado à emoção dentro ali do curso, né? As queixas principais que a gente recebe lá de famílias, elas estão muito relacionadas a estado de humor, assim, não sei lidar, tem hora que tá bem, tem hora que não tá, tem hora que tá triste, tem hora que tá feliz. Muitas queixas relacionadas à parte acadêmica, à escola. Não tem motivação para estudar, não quer estudar, não gosta da escola, quer ficar só em rede social, videogame, não sei o quê. Questões associadas a essa questão dos transtornos mesmo, né? Então é um nível de ansiedade muito alto. E aí, às vezes acontece isso de adolescentes que estão se cortando ou que não estão sabendo lidar com essa questão da ansiedade. Muitos estão fazendo tratamento psicológico e psiquiátrico e vão para o DL Jovem para ajudar a potencializar, acelerar um pouco esse processo. E muitos outros vão porque meus pais fizeram DL adulto e meus pais querem muito que eu tenha essa experiência, porque eu quero ser águia, porque eu quero saber o que é 1, 2, 3, 4, porque eu quero ver como é que é. E eu estou descrevendo um cenário porque assim, a gente tem casos assim que acontecem, né? Poxa, meu filho infelizmente tentou suicídio, tentou isso, tentou aquilo, e eu estou aqui para pedir ajuda, para vocês oferecerem esse suporte, mas também tem o outro lado, de adolescentes que estão muito bem, que, sabe, estão tendo uma transição mais tranquila, que não tem um problema para resolver, se a gente for pensar nesse sentido, todos nós temos, mas que estão levando aí numa boa, mas que querem conhecer o treinamento porque os pais incentivam, porque, nossa, meus pais fizeram o adulto, melhoraram tanto, meu pai é outra pessoa. Para potencializar isso. Para potencializar. E aí, a gente cria também um canal de conexão. Porque normalmente, quando alguém da família, o pai ou a mãe já fez, e esse adolescente faz o DL Jovem, ele tem muita coisa para trocar, né? De informação, de vivência, de experiência, o que aconteceu. Aí a família também está ali junto. E quando o adolescente vai e faz o treinamento e por alguma razão o pai ou a mãe, ninguém da família fez, esse adolescente vai, pelo menos os feedbacks que eu tenho, não, minha mãe precisa fazer, não, meu pai precisa conhecer, eu preciso falar sobre o que aconteceu aqui, não, vai ser muito legal para eles. Então, sabe, assim, é essa via de mão dupla, né? Então, assim, acho que o treinamento em si, e essa questão da adolescência, a gente tem adolescentes, sim, que vão buscar umas respostas, uma ajuda mais imediata, e tem adolescentes que querem ficar melhores do que já estão, que estão buscando evoluir, que estão buscando conhecer um pouco mais sobre esse universo. E eu acho que cada vez mais, talvez por conteúdos em mídias sociais, está ficando muito evidente o quanto a gente ter autocontrole, o quanto as emoções vão determinar os nossos resultados, o quanto ter conhecimento e controle sobre isso vão nos levar para lugares mais bem-sucedidos, né, de mais alegria, mais felicidade, de melhores relacionamentos. Não que vai ser um mar de rosas, a gente sabe que a vida está aí para nos provar isso, né? Mas eu me imbuir de recursos e ferramentas para olhar para as minhas adversidades, eu acredito que quem faz um treinamento, quem tem uma família que está buscando esse desenvolvimento, vai lidar com uma adversidade de uma maneira muito diferente do que quem não tem nenhum tipo de conhecimento nesse sentido. Perfeito.
Bom, para puxar o gancho, então eu separei as datas para quem ficou interessado. Eu vou pegar as datas aqui. Hoje a gente tá com a falta do Lucas. Lucas, estou com saudade. É o famoso quem faz ao vivo, né, Carol? Vamos lá. Então, no dia 9 de julho tem DL Jovem em Curitiba. No dia 16 tem em Atibaia. Então, pra galera de São Paulo, vai ter DL Jovem em Atibaia. No dia 17 vai ter DL Jovem em Franca. 1 de outubro. Não, pulei uma... 10 de setembro vai ter DL Jovem em Santos, dia 1 de outubro em Novo Hamburgo e dia 12 de novembro em Viamão. E se você quiser alguma outra informação, tiver dúvida de para que região eu vou, etc., você pode mandar uma mensagem pra gente lá pelo nosso Instagram, @inexoficial, que a gente passa todas as informações certinho pra você, tá bom? Última pergunta pra fechar, Natan? Última pergunta, Vânia, como que você explicaria, porque a gente sabe que não tem como explicar o curso, não pode contar, não pode contar, mas como você explicaria a estrutura, como funciona, o que é trabalhado no normalmente eu costumo dizer assim, eu não dou obviamente spoiler das dinâmicas, que a gente sabe que como a gente vai trabalhar a emoção, isso é muito importante, né? Não saber como as coisas vão ser feitas. Mas assim, ele é um treinamento, então a gente vai treinar as emoções lá, e esse pacto é feito com eles desde o começo. A gente vai vivenciar medo, raiva, alegria e tristeza. O como a gente vai fazer isso que a gente não pode contar muito, porque senão a gente acaba atrapalhando um pouco o resultado aí. Mas é um treinamento onde a gente vai focar bastante nas emoções, né, nas funções das emoções, para que serve aí cada emoção, quais são essas emoções. A gente vai focar bastante na questão da liderança, porque é um treinamento que também volta-se para isso, né? As ferramentas de um líder, né? Como que a gente pode liderar, não só a liderança no sentido de liderar os outros, mas de liderar as nossas emoções, liderar a própria vida, né? Tem aspectos ali que são super importantes para estabelecer essa conexão com a família. Então tem momento ali que os pais participam, né, que depois lá a gente explica melhor como isso funciona, para já ir criando essa porta, abrindo a portinha ali para fazer essa conexão. A gente vai falar bastante das mudanças, né, as mudanças físicas, emocionais, em cada fase, porque ali a gente tem um público de 11 a 15 anos. Então quem está com 11, 12, está vivendo um momento da adolescência diferente de quem está com 14 ou 15. Então a gente faz um apanhado geral assim que contemple toda essa faixa etária, né? Vamos falar de questões que são presentes na vida, né? A questão de bullying, de relacionamentos, mídias sociais, drogas, o próprio relacionamento familiar, né? Porque às vezes tem grandes problemáticas com irmãos, com o próprio pai, própria mãe. Os pais, eles nos dão ali, logo no início, algumas pistas, vamos dizer assim, do que eles acreditam que seria importante para o desenvolvimento daquele adolescente. Então a gente usa isso também dentro do treinamento para potencializar essa expectativa, vamos dizer assim. Então, no geral, a gente vai formar, a gente vai cuidar bastante lá dentro desses valores que eles vão formando, dessa identificação com grupos, que eu acho que é uma idade onde isso, de alguma maneira, inevitavelmente vai acontecer. Então a gente dá muitos alertas e ferramentas para que eles façam essa identificação com grupos que atendam a esses valores e que sejam grupos que tragam, que elevem, né, a vida deles, que tragam uma convivência, eu acho que eu diria assim, uma convivência saudável, algo que agregue valor para eles. Então a gente vai focar, no geral, assim, numa grande organização disso tudo. Eu acho que essa é a palavra, né? Eles ficam um pouco desorganizados por conta de tanta mudança que está acontecendo, desse luto que eles precisam fazer em relação à infância, que eu acho que é algo que às vezes passa despercebido pela família, né? Eles precisam deixar aquela criança para trás, mas eles também não são adultos o suficiente, então eles estão no meio ali. E é esse meio que a gente vai trabalhar fortemente lá
para que seja assim, o menos conturbado possível, para que eles tenham as ferramentas necessárias para que eles possam administrar melhor as emoções, perceber as emoções, entender as emoções e usar essas emoções para atingir objetivos, né? Dentro do DL Jovem, a gente tem uma parte bem importante que eu acho que é fundamental, que eles já começam a entender como estabelecer o objetivo. O que eu preciso fazer quando eu tenho um sonho, como é que eu organizo isso para que isso seja alcançável. E aí a gente cai naquela máxima, né, que se eu me organizo nesse sentido, se eu estabeleço metas com estrutura, usando uma linguagem adequada e eu as atinjo e faço disso um hábito para mim, eu tenho a tendência de ter um nível de ansiedade menor, de aumentar minha autoestima, de saber que aquilo que eu me proponho a fazer de uma maneira planejada e organizada eu alcanço. E isso eu acredito que é um fundamento muito importante que vai determinar na vida adulta muitos comportamentos. Com certeza, a pessoa adquire o hábito de se organizar, planejar e cumprir, né, com o que planejou desde cedo, né? E essa questão do hábito eu acho que é uma coisa que a gente procura passar lá nessas 12 horas, né? O hábito de se perceber, começar a olhar para suas emoções não como algo que te faça mal, ou que seja prejudicial ou ruim. Tá, mas como é que eu posso usar isso de uma maneira favorável para mim, para minha família? Como é que eu canalizo a minha raiva? Como é que eu uso a minha raiva de uma forma que não prejudique, que eu não seja agressivo, que eu não coloque isso em outras pessoas? Como é que eu direciono isso? A gente tem bastante ferramenta, né? Como é muito vivencial, né? Tudo lá é baseado no sentir, né? Eu acho que o que vem de ganho no final do dia tem a ver com tudo isso que eu falei. Sem contar que eles lá dentro eles interagem, né? A gente cria mecanismos para que eles interajam entre si. E aí saem de lá com um grupo muito bem formado, muito unido. Aí vão fazer grupo de WhatsApp, então são amizades que vão se estender a longo prazo. Acho que um subproduto, né, pensando em ganho, são as amizades que eles vão fazer. Então, já tive feedbacks de adolescentes que sofriam com essa dificuldade nos contextos que vivem normalmente, e que o grupo, né, esse apoio social que tem pós o treinamento dentro do DL Jovem, o quanto isso fortaleceu, né? Porque às vezes ali são construídos grandes amigos, né? A união que fica entre eles é muito grande. Então eu acho que só tem a ganhar. Não vejo... eu acho que o conhecimento ele é poderosíssimo, o conhecimento é muito libertador. Eu acho que eles não têm nessa idade a clareza para discernir o valor, né, que isso vai ter para a vida deles. Então eu acho que a família tem um papel fundamental aí de oportunizar estratégias e condições para que eles se realmente fortaleçam para passar por essa fase de uma maneira mais tranquila. Perfeito. Papo maravilhoso que a gente teve hoje. Muitíssimo obrigada, Vânia. Eu que agradeço imensamente o convite de vocês. Algum recado final para o pessoal, onde a gente pode te encontrar nas redes? Bom, eu tenho meu Instagram, é Wanda Gregatti, @Wanda com W, Gregatti. Eu acho que é a rede que eu mais uso. Gente, me perdoe, eu não sou uma pessoa super das redes sociais, mas podem me seguir lá, a rede que eu mais uso é essa. E eu queria deixar um recado, acho que para as famílias, né? Eu já falei, acho que de certa forma, bastante sobre isso, mas ouçam, prestem atenção nos adolescentes que vocês têm em casa, deem atenção, percebam comportamentos que de alguma forma você percebeu aí que saem um pouco do padrão, peçam ajuda, busquem profissionais para isso, busquem oferecer conhecimento, tanto para o adolescente que está aí com você, quanto para você também. Eu acho que é importante você se fortalecer, você também gerenciar suas emoções, né? Eu acho que o conhecimento é muito poderoso, é libertador, e fica aqui a minha dica, eu acho que vale muito a pena. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Natan. Valeu, Carol. Mais um podcast nosso terminado, com grandes ensinamentos, grandes mensagens, com mais uma pessoa de altíssimo nível, de altíssimo conhecimento. E, como sempre, não esquece de seguir, de curtir, de deixar o seu comentário, deixar o assunto que você quer que a gente fale. E
seguir a gente na rede social também, né? Linex Oficial, INEXH Oficial. A minha rede social, se quiserem seguir, é Natan Negrelli com 2 L's, tudo junto. E é isso, Carol. Até a próxima semana, né? Até a próxima semana. Muitíssimo obrigada por cuidar das nossas cenas. Mas o Lucas tá aqui na próxima, hein? Lucas, percebi que você faz falta aqui, viu? Ele faz bastante. Bom, pra quem quiser me seguir, que eu esqueci de falar no último episódio, eu tô no Instagram também, é a Carol Mireles, com 2 L's, pode me seguir lá também. E o Inex Oficial, que lá no Inex Oficial, aí sim a gente posta todo dia algum conteúdo super interessante também pra vocês. E é isso. Muitíssimo obrigada. Obrigado, Até pessoal. mais. Até mais. Fala pessoal, tudo bem? Eu preciso olhar assim? É aqui. Aqui, ó. Eu tô aqui, deixa eu... Ok, cortamos tudo, então vamos lá. Ali. Eu tô aqui assim, gente, que tá aqui. Tchau, tchau, pessoal. Já achei que eu falei muito. Nossa. Não sabia como formular, então